Combatendo o bom combate. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Espero que Deus esteja abençoando vocês com esses vídeos. Ao passar do tempo vou tentando melhorar, vou tentando minha forma de falar, minha postura, né? A gente vai se acostumando aqui com a câmera, mas eu espero que principalmente a palavra esteja sendo entregue para vocês, a reflexão, que algo esteja sendo somado na vida de vocês. E nesse vídeo hoje estarei falando a respeito da mulher que reclama, né? Mas eu vou começar fazendo uma reflexão pelo primeiro lado. Se a mulher está reclamando, talvez ela esteja errada por estar reclamando, porque a palavra de Deus fala a respeito da murmuração, a respeito de reclamar, a respeito da ingratidão. Mas não é nesse sentido que eu quero entrar no vídeo. Tem esse fato? Com certeza tem. Se você entrou por causa disso, que a mulher que está ouvindo, né, e que o marido também perceba se realmente não é uma reclamação exagerada, uma murmuração, uma falta de gratidão. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar principalmente com você, homem, principalmente falando a meu respeito. Então, eu tenho vivido muitas coisas na minha vida, muita dificuldade. Recentemente eu estou enfrentando dificuldades no meu casamento, não estamos bem, né? Aconteceram inúmeras coisas, mas eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus por terem acontecido, porque quando você perde algo, quando algo acontece, nos momentos mais difíceis, Deus tem um propósito. E eu acredito que Deus permitiu tudo isso por amor à minha alma, por amor à minha vida, para eu me alinhar, para eu pensar, refletir principalmente sobre o que eu tenho feito. E eu digo para vocês, agradeçam a Deus enquanto suas mulheres reclamam, porque a pior coisa é quando elas param de reclamar. Infelizmente, a minha parou de reclamar. Daqui a pouco ela tanto falar e eu não ouvir, eu estar cego e eu não perceber o que eu fazia. Até percebia, mas ignorava. Estava frio, estava uma pessoa egoísta. Ela parou de reclamar e daqui a pouco ela se foi. Em breve farei um outro vídeo explicando, mas o que vai ser melhor quando a obra for feita, for completa de Deus, né? Estarei contando como testemunho. Mas por enquanto eu posso contar o que Deus tem feito na minha vida. Eu tenho olhado assim que, independente das circunstâncias, independente do livre-arbítrio, da vontade dela, eu tenho que melhorar como ser humano e por ter um filho eu tenho que ser um pai exemplo. E nessa terra a gente sempre vai ser falho, sempre vão ter circunstâncias que nós temos que nos reerguer. E essa é uma que realmente eu tinha que cair lá embaixo, sentir a dor, passar por um processo doloroso para eu pedir ajuda para Deus, para eu ter humildade e recomeçar. Porque eu acredito que em 7 anos de relacionamento, acho que eu nunca fui o servo de Deus, o André que eu sei que Deus me criou para ser. Às vezes podem achar que é coisa que eu tô falando de boca para fora, é coisa que agora que aconteceram as coisas a gente tá se culpando e tá se fazendo de santo, mas não. Eu tô sendo sincero para vocês, eu nem cheguei a conversar com ela a respeito dessas coisas. Talvez falei uma ou outra coisa, mas eu acredito que não adianta eu ficar falando, né? Eu tenho que provar, eu tenho que ela enxergar de alguma forma, mas deixei na mão de Deus, estou descansando. Mas eu quero falar para vocês assim, fiquem chateados quando a sua mulher não reclamar mais. Porque muitas vezes não, a maioria das vezes elas estão dando dicas de coisas que você deve melhorar. Por exemplo, a minha reclamava que eu não ajudava muito em casa, que eu não ajudava muito com o filho. E eu achava que eu ajudava, achava que um tempinho que eu ficasse com ele ali, estava fazendo a minha parte. E por eu ser o provedor e trazer o dinheiro, eu não precisava ajudar, que era função dela. Mas na verdade não era que ela queria que eu lavasse louça, que eu fizesse isso ou aquilo. Ela gostaria de atitudes que eu demonstrasse amor por ela e uma preocupação por ela, né? E eu vejo isso, que eu errava muitas coisas, principalmente nessas áreas. Nessa área do ajudar dentro de casa, do estar mais tempo com o filho, me dedicando à família. Por exemplo, hoje já não me faz tanto sentido assistir jogo de futebol, o que foi uma coisa que me afastava da minha família. Num domingo, por exemplo, eu avisava, às 4 horas tem jogo do Flamengo, que eu sou flamenguista. Hoje eu nem digo muito que eu sou flamenguista, mas eu avisava isso, em vez de eu falar assim, viu amor, onde vocês querem ir hoje? Mesmo não tendo condição, muitas vezes a gente pode fazer um passeio na praça,
algo nesse sentido. Não precisa gastar dinheiro ou estar esbanjando, né? Poderia ter saído com a minha família, poderia ter dado mais tempo de qualidade com eles, priorizado eles. E eu não fiz isso. Outra questão, a questão de Facebook, Instagram, que eu sei, eu não sentia que feria ela, mas questão de você uma curtidinha aqui, uma coisa ali, são pequenas coisas, mas como a palavra de Deus fala das raposinhas, que são pecados pequenos que é traição. Não adianta a gente ser hipócrita e ficar passando pano, né? Porque para mulher às vezes o sentimento é muito mais forte. Aquela curtida quer dizer muito mais além do que apenas uma curtida. Para nós homens às vezes é uma coisa besta, ou às vezes a gente faz que nem percebe. No meu caso, eu vou ser bem sincero para vocês, eu nem percebia. Só que aquelas atitudes minhas, coisas do passado que aconteceram, que eu não ajudei ela a sarar a sarar e vencer aquele trauma e principalmente demonstrar nas minhas atitudes que eu mudei, ser um novo homem, ser uma pessoa mais calma, principalmente a questão de ser estourado. Hoje eu ando no trânsito bem mais tranquilo, eu não tenho tentado não falar palavrão, coisa que eu deveria ter cuidado naquele tempo, mas infelizmente não aconteceu. Mas eu digo para vocês, enquanto a sua esposa está reclamando, agradeça a Deus e ouça ela. Sentem para conversar, tenham um tempo de qualidade, um tempo de relacionamento entre vocês. Abra o coração também, deixe ela abrir o coração e ouça o que de fato ela fala. Seja uma conversa aberta, mostre o que você tem que melhorar. Primeiro, a Bíblia fala que nós devemos amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. E Cristo, ele se entregou por nós. Ele não fez a sua vontade para fazer a vontade do Pai. E por amor à igreja, por amor a nós, a toda a humanidade. E a Bíblia fala disso, que nós temos que amar como Jesus amou a igreja. Então a questão, a palavra que define é renúncia. Nós não devemos, nós devemos nos entregar pela nossa família, amar a nossa esposa de todo o coração e nos entregar para eles. E hoje eu sinto muita dor no coração porque talvez com as minhas atitudes eu não demonstrei isso. Com certeza ela não se sentia amada. Ela sempre me falava que eu não a amo, e é mentira isso. De coração eu posso falar para vocês que o que mais me dói é ela dizer isso. Mas eu sei que tem um porquê, eu sei que eu plantei isso, eu sei que foram atitudes minhas que afastaram ela, que não demonstraram esse amor que eu tenho. Eu amo ela, sempre amei. Mas os fatos e os erros meus diziam muito mais a respeito ao meu egoísmo e uma falta de postura de homem, ter hombridade, ser um servo de Deus, com certeza, porque quando nós servimos a Deus, é só Ele para nos ajudar a matar a nossa carne, a matar o nosso eu, a matar as nossas vontades. Hoje eu falo para vocês, em todo lugar que eu vou, antes mesmo de eu chegar ao local, eu já analiso assim, se não tem nada que vá me afastar de Deus. E eu deveria pensar além disso quando eu estava com ela. Será que esse ambiente também não vai ferir a minha esposa? Será que a mulher tal ali que está ali, eu vou acabar olhando e sem querer, com a vontade da carne? Os homens me entendem. As pessoas que passam por isso me entendem. Cada um tem uma área a ser tentada e infelizmente nessa área eu falhei. Mas isso é o meu antigo André, em nome de Jesus. Já tenho tentado vencer, já mudei até de academia, já mudei até de horários, que enxuguei horários, tenho feito estratégias e pedido para o Espírito Santo o livramento e que eu vá em locais e se houver alguém dessa forma que eu tenha força para nem olhar, porque para a mulher às vezes um simples olhar já fere, né? E essa deturpação que tem o mundo hoje, essa coisa de troca de casais, de pornografia livre, de sensualização, seja até das crianças, meninas novas já se pintando, já se embelezando, essa idolatria à beleza, ao corpo, tudo isso parece ser inofensivo, mas aos poucos vai entrando na sua família, aos poucos começa a gente entrar na forma do mundo, e a Bíblia fala, não vos conformeis com o mundo, porque o mundo ele é perdido, o mundo ele não olha além do que pode acontecer, e Deus nos deixa na palavra. E eu acredito que é melhor a gente ter um excesso de cuidado com o pecado, principalmente como a palavra diz, que você tem que confessar a tentação, para você não precisar confessar o pecado. Eu tenho participado de um grupo de homens ali que a gente se ajuda,
E ali é como se fosse uma terapia e a gente joga toda a podridão. Porque nós somos carnais e a gente vai lutar com isso até morrer. Até Deus nos dar um novo corpo e a gente ser glorificado e vencer essa batalha aqui. Mas por isso que o canal é Combatendo o Bom Combate. Porque enquanto nós estamos aqui, nós vamos combater esse combate. E conto comigo. Conto comigo para conversar, conto comigo, mandem mensagem no direct do Instagram ou aqui, nas suas dificuldades, pedindo oração, pra gente se ajudar. Até por isso que eu abri esse espaço aqui pra gente, pra expandir, pra gente poder ajudar um ao outro. Porque quantas famílias têm sido destruídas e eu e minha família seremos testemunha de uma renovação, de uma restauração. Eu creio em nome de Jesus que as coisas vão mudar, que as coisas vão se acertar. Vou, primeiro passo, colocar uma aliança, vou casar certinho no papel, tudo. Se Deus der condição, vamos fazer uma festa, porque esse negócio de se amaziar, de ser companheiro, disso e daquilo, eu futuramente faço um outro vídeo. Mas é algo que são brechas e a mulher às vezes fala, não, tá tudo bem e tal, mas no fundo a mulher gosta de uma festinha, pelo menos, de ter aquele momento dela, de entrar de noivo. E você, homem, faça o possível para dar isso para ela, né? Às vezes não tem condição, porque realmente às vezes faz uma festa grande para os outros, mais do que para você, mas tudo tem, cada caso é um caso, né? Mas se possível, com certeza, o casamento no papel, mostrar esta é minha esposa, eu sou esposa dela, e usar aliança, né? Não é questão de que a aliança vai segurar você de não ser fiel ou algo assim, mas é questão de postura. Postura principalmente sobre o reino espiritual, postura sobre a sociedade, e foi algo que faltou em mim. E hoje eu estou falando isso porque eu sei que faltou em mim. E eu tenho autoridade para te falar, meu irmão, meu amigo que está assistindo. Agradeça enquanto ela reclama e ouça tua esposa. Porque vai ser muito ruim quando você não ouvir mais a reclamação. E daí é um passinho para ela ir embora ou para algo acontecer. E eu me emociono, já chorei demais, mas eu me emociono porque eu gostaria de ter ela. Eu sei que vai acontecer um momento que eu vou poder mostrar esse novo André. E eu creio que através disso Deus vai alcançar muitas vidas. E cara, fique firme. Sabe, vale muito mais a pena se prostrar perante Jesus e vencer essa batalha com Ele, estar com Ele, conte com Ele. Ele é tudo na nossa vida. Ele ama você, Ele não morreu à toa por nós. Deus abençoe grandemente você. Eu espero que eu tenha explanado tudo meu pensamento. Se tiver mais alguma coisa, quem sabe em outros vídeos a gente conversa, mas eu acredito que já ficou longo esse vídeo. Então é isso, um abração. E acompanhe os outros vídeos, olhem os outros vídeos aqui do canal. Eu creio que um pouquinho pelo menos eu vou poder ajudar e somar na sua vida. Porque melhor, mais sábio é você aprender antes com os erros dos outros do que com os seus erros. Que é muito doloroso aprender com os seus erros. E não desejo nada, nem um pouco para o meu pior inimigo que eu tenho passado. Mas eu estou em paz porque hoje eu estou nos braços do Pai. E hoje eu creio que Ele fez tudo isso para me resgatar. Um beijão, Deus abençoe e força, meu irmão.